Fala galera, beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Code Podcast, né? Da conversa diferente. Aqui a gente não fica falando de teoria bonita, a gente quer falar da vida real, do que realmente acontece. Por que algumas pessoas constroem impérios, empreendem e outras só ficam olhando? E com essa resposta a gente vai ter aqui com o nosso convidado. Felipe, seja muito bem-vindo ao Code, muito obrigado por ter aceitado. Pessoal, o Felipe foi meu líder no passado, líder de jovens, Sim. me dá muitos conselhos até hoje, é uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa que eu tenho prazer de dizer que tá aí na minha vida, na caminhada. E a esposa dele falou que o cachê para ele vir aqui é um pacote de fralda. Então, tá aqui, fi, Meu Deus do céu. pacote de fralda, Aí, o ó, Levi. tá pago. Isso, agora sim eu vou poder. Tava esperando isso aqui, viu? Boa. Pessoal, o Felipe, ele é marido, pai, cristão, um empreendedor nato. É engraçado falar nato, parece que ele já nasceu com isso. Mas não é, algo que tá na veia dele é vendas, negócios. E a gente vai aprender um pouco mais sobre isso junto com ele. E aí, Fi? Rafa, muito prazer. Nossa, uma honra estar aqui. Tô muito feliz. Essas palavras até me emocionaram aqui. Confesso que a gente faz parte da vida de tanta gente, né? A gente passa e a gente é marcado. E tô muito feliz de ter esse convite seu. A gente, por um tempo, a gente se distanciou. Sim. E é lindo ver sua trajetória, ver o Code acontecendo. É uma honra para mim estar aqui. Vou poder compartilhar isso com você, vai ser um prazer. Obrigado pela fralda. Não esperava, você me surpreendeu. Gente, não foi combinado isso aqui. Não foi combinado. Uma brincadeira, meu filho nasceu recentemente. Rafa, muito obrigado. Vai ser uma honra. Vamos bater um papo aqui bem legal, vai ser bem gostoso. Se Boa. quer aprender a empreender, fica aqui, fica ligado que vai Boa. ter muito conteúdo aqui. Aí, ó, o cara é vendedor, já perceberam. Fi, fala um pouco sobre você, sobre o seu começo, o que as pessoas veem em você, mas que você tem uma outra história por trás aí, o que seus funcionários não veem do Felipe, os fornecedores, os clientes, fala um pouco de você. Bom, antes me apresentando rapidamente, né? Hoje eu sou dono de uma fábrica voltada à fabricação de mobílias para classe C e D, né? Nós atuamos hoje como principais canais de distribuição ali, os marketplaces. Mas eu cresci hoje, já estou numa situação um pouco diferente de quando a gente se conheceu lá atrás. Mas o Felipe é um cara apaixonado por Deus, família, né? Tem um propósito de ajudar pessoas a se desenvolverem. Então, dentro da minha fábrica e dos nossos negócios, a gente desenvolve o propósito das pessoas. Eu confesso que hoje eu contratei uma pessoa nova e eu falei para ela que meu papel é conduzi-la ao propósito dela, para que aquela fábrica, aquela empresa, desenvolva ela para que ela chegue aonde ela nasceu para chegar. Seja bênção na vida dela, né? Exato, eu quero que ali seja resposta de oração para a vida dela e ela alcance o propósito da vida dela. Ela não vai ser usada para que eu chegue onde eu quero. Não, muito pelo contrário. Ela vai usar a empresa para que a empresa ajude a alcançar o objetivo dela. Esse é o meu propósito. Esse é o Felipe, apaixonado por pessoas. E eu tenho certeza que dessa forma eu cresço e vou muito mais longe. Boa, nessa conversa a gente vai conhecer um pouquinho melhor de você, das suas ideias. E, ô Fi, tira uma dúvida minha. Como foi o seu começo? Pessoal, realmente não sei, tá? Como foi o seu começo? Você continuou um negócio familiar? Não sei, você não Perfeito, tinha um perfeito, negócio antes? Você trabalhava, estudou? Como é que Perfeito. foi o seu começo? Vou contar de forma bem breve, bem resumida, mas eu sou aquele cara. Eu tenho uma história típica de periferia de São Paulo. Até falei com um amigo recente que é empreendedor também, que está num nível parecido comigo. Ele falou: Felipe, eu não tenho uma história bonita como a sua, porque a minha eu não passei a dificuldade que você passou, porque eu fui aquele cara que catei latinha na rua durante os 11 aos 13 anos, até conseguir a primeira oportunidade de emprego, que foi num supermercado. Mas a minha história foi vendendo latinha em lugares que compravam sucatas. Olha que louco. Caramba. E hoje a nossa fábrica é na rua de cima da sucata onde a gente vendia. É lindo Meu. porque onde nós temos a fábrica hoje, literalmente eu peguei latinha naquela rua. Eu sempre me lembro dessa história, me emociona, quantos funcionários, como aquilo me dá força, olhar para aquilo ali, né? Pode ser emocionável aqui, não Mas tem... eu vou tentar não vou tentar não chorar. Eu choro muito, todo mundo sabe, sou muito emotivo. Mas eu sou esse cara que se desenvolveu vendendo as coisas na rua, tá? E vendendo a gente percebe que a gente consegue fazer dinheiro. Então eu ia no lugar, oferecia um valor, ia no outro, oferecia em outro, e naturalmente eu percebia que eu conseguiria gerar mais valor de acordo com a forma com que eu oferecia. E ali eu percebi que eu estava desenvolvendo uma habilidade que poderia me dar muito mais retorno.
E aí eu comecei a vender, e aí minha história foi se desenvolvendo, a ponto de com 19 anos eu abri o meu primeiro negócio. Resumidamente, eu abri uma marca de chocolate, Helsing Chocolates. Nós tínhamos uma marca, a Caramba. gente, talvez você não saiba dessa história, ou eu já te contei lá atrás, você não lembra, mas nós vendíamos dentro de PDVs, nós tínhamos um produto específico, uma fábrica que fabricava pra gente, e a gente colocava dentro do PDV com a nossa marca ali, e começamos a vender. Depois eu tive uma agência de publicidade e propaganda, mas especificamente a gente vendia sites. Nós desenvolvimos sites para a loja dos clientes na época que o Google estava iniciando. Hoje, olha isso. Não existia nem sequer o Wix, aquele site Sei, que você você mesmo cria, monta. né? Não existia isso ainda. Nós tínhamos 10 sites padrões e vendíamos numa região específica de São Paulo. E aí crescemos, desenvolvemos, até que chegou um momento que eu percebi que meu pai, ali com a serralheria, meu pai é serralheiro, sou filho de serralheiro, serralheria nunca foi um ramo que dava dinheiro, era um ramo parecido com aquele ramo mais sucateado, né? Como se fosse sempre foi visto como um pedreiro, serralheiro, aquele cara mais simples, mais humilde ali, que não tem profissão, né? Então o cara solda Uhum. ali, o cara põe um ferro ali, faz uma gambiarra. E eu vi meu pai sofrendo e eu percebi que eu poderia ajudá-lo a gerar valor no negócio dele. E aí, de uma forma diferente, oferecer para um público. E aí que a minha história com o ramo de serralheria iniciou. Não sou serralheiro, mas apaixonado em vendas e empreendedorismo, desenvolvi o negócio do meu pai e fiz hoje o que a gente vai contar aqui um pouquinho. Caramba, que legal. Como toda vez que eu acho que você passa na frente da onde vende sucata, você nunca se Nunca. esquece de onde você passou, né? Da onde você Sempre me lembro começou. sempre me lembro de tudo. Me Caramba, lembro do meu irmão, que meu irmão ia comigo. que coisa, né? Incrível, incrível. Mas Deus isso preparar um lugar pra você perto desse, né? é incrível. E na rua onde eu pegava latinha, hoje é a nossa fábrica. Que legal. E nós estamos expandindo agora, provavelmente vou mudar de lá agora nos próximos meses, porque ficou pequeno para nós, mas é lindo ver isso. Seu único emprego registrado foi no mercado. Não. Do mercado, eu fui para uma agência de empregos, que na época existia fisicamente, né? Hoje em dia só digital. Uhum. Fui office boy lá, e Hum, de lá, aí sim eu comecei a vender de forma registrada, CLT, numa empresa. Aonde rapidamente eu me destaquei, me desenvolvi como vendedor, aprendi técnicas, e detalhe, nessa época eu escrevi técnicas. Eu lembro que eu escrevia as técnicas para realmente entender as etapas, como converter mais. uhum. E aí, assim, eu confesso que foi um fenômeno de um ano. No mercado, até hoje, se eu passo perto, eu te dou uma ligada lá, eles lembram do que aconteceu naquele ano, né? Então, ali eu me desenvolvi muito como vendedor, e dali surgiu a oportunidade de abrir o primeiro negócio, que foi junto com um sócio, a marca de chocolates. Mas foi uma empresa onde Ah, eu me desenvolvi de uma forma extraordinária, cresci muito, né? Agradeço muito eles, o pessoal da Impemax. E ali eu realmente me tornei um empreendedor, o vendedor que começa a perceber como se gera valor, e aí é um passo para poder abrir o próprio negócio, não tem jeito. que aí foi assim que você começou. O que você sentiu no CLT que você fala, cara, aqui tá ficando pequeno pra mim, ou eu quero ter um próprio negócio? O que que te motivou a começar a empreender? Na realidade, assim, o vendedor, né, o cara que ama vender, ama gerar valor no negócio, e convencer pessoas a comprar algo, aquele cara que entende que existe uma dor que só ele consegue solucionar, sabe? Convence você de que essa dor que você está sentindo aí, ó, eu tenho a solução para ele. Eu tenho o band-aid para esse machucado aí no seu braço. Então, resolvo o problema de pessoas. Eu entendi isso lá atrás. Então, percebendo que eu conseguia desenvolver soluções para resolver dores, naturalmente, falei, bom, agora é só encontrar uma solução para alguma dor que está aí e ninguém está atendendo. E aí eu começava a pensar, 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 e aí descobri dores lá na região e aí desenvolvi um negócio para solucionar a dor. Então é muito simples. Quando você começa a entender o segredo da coisa, rapidamente você consegue ter vários insights. Você vai no shopping agora, no supermercado, você encontra uma dor. Você vai, opa, se eu solucionasse essa dor dessa forma, eu teria um negócio. Aí você gera um valor e você começa. Às vezes o próprio negócio desperta a dor que nem você sabia que tinha, Exato, exato. pra você criar desejo daquilo que ele sara a sua dor, né? Exato. Talvez o ponto ali de partida, se eu puder contar aqui, foi um amigo Pode. lá atrás, Rafa também. Esse cara marcou minha vida porque ele me transformou em empreendedor. Ele me ensinou que o vendedor, ele só estava a um passo de empreender, né, que era a coragem para virar um empreendedor. Porque eu venho da família muito, muito simples. Uhum. Dependia do dinheiro na época, entrei na faculdade, fiz marketing pela PUC de São Paulo. E nesse período, fazendo faculdade, ter coragem de largar tudo para empreender, ajudava a minha família, né? A família humilde, tinha que pagar a faculdade. E eu fiz a loucura de pedir demissão, pegar o dinheiro que eu ganhei ali e aplicar num negócio que ninguém sabia se era certo.
E aí eu comecei realmente como empreendedor, tem que começar com coragem, tá? Empreendedor que não é corajoso, ele não vai dar certo. Que não quer se arriscar, né? Existe até uma frase famosa do Flávio Augusto que fala que os mais inteligentes vão trabalhar para os mais corajosos. Então, se você não for corajoso, nem adianta começar. Tem que ser corajoso, Verdade, ambicioso. Então, é verdade. isso que eu tive lá atrás, me motivaram, aí eu comecei a trabalhar a minha ambição e hoje eu tô cada dia trabalhando mais minha ambição para que eu nunca desista. Que legal. E quando que. Qual foi o negócio seu que mais alavancou? Foi a base. A serralheria? Não, na realidade, assim, todos os negócios tiveram seus crescimentos, seus picos de crescimento ali, né? O que mais cresceu é esse último que eu estou agora, claro. Mas aonde eu dei, digamos, aquela esticada ali, que a gente saiu de um patamar, foi para outro patamar, foi com o Grupo Lúcius, né? Isso, Ah, Grupo Lúcius. exato. A gente. Eu tô com o nome já da É, empresa de agora. até esqueceu, né? Então nós transformamos o que era uma serralheria, Uhum. obviamente já ali fazendo finalizando marketing e tudo mais, já com outro conhecimento, né? Eu já iniciei junto com meu pai para poder ajudá-lo ali a se sustentar, mas eu já assumi ali a empresa bem no começo, né? A serralheria, que era só eu e ele, e meu irmão que ajudava também. E eu simplesmente transformei o que era uma serralheria numa fábrica só com uma pessoa trabalhando lá dentro. Então a gente criou uma marca. Que era o seu pai? É. Então eu peguei um pouco de dinheiro que eu tinha, que eu vendia os produtos, e comecei a ajudar meu pai. Fiz um catálogo bonito, coloquei o nome de Uhum. Lúcius, padronizei, fiz algo um pouco mais. Posicionei, fiz um brand da marca ali. E aí a gente começou a transformar uma serralheria numa fábrica, mesmo pequena, mas o pensamento era de grande. Então ela começou a ser vista como grande, mesmo estando ali pequena naquele momento. Ali começou a despontar. Então, de forma resumida, ali nos próximos 10 anos, a gente já tinha cerca de 25 a 30 funcionários, ali com 3 lojas físicas, né? E ali faturamento, Nossa, chegou a 3 lojas 3 físicas? lojas físicas. Caramba. Ali a gente cresceu muito, né? Aí foi no momento que você me conheceu, eu já estava nessa linha ali, né? Aí montamos o Grupo Lúcius, que aí já eram 4 ramos diferentes dentro do mesmo negócio, né? Então, que era a fábrica de portões. Aí já era uma fábrica, literalmente, com todas as etapas bem definidas, Aham. vendedores e tudo mais. A vidraçaria, que era Lúcius Vidros. Aí nós tínhamos também a Doutor Portões, que meu irmão cuida até hoje. E nós tínhamos também a Doutor Protege, que é a parte de câmeras e alarme e segurança eletrônica. Então, nós montamos ali Ah, você criou um um ecossistema. ecossistema, porque a gente resolveu o problema da obra por completo. Então, não só a segurança da frente, como os portões automáticos, toda a parte eletrônica, toda a assistência técnica pós, Sim. para continuar o LTV do cliente ali, né? E toda a parte de vidraçaria também. Então, isso fez a gente dar aquela esticada inicial. Cara, isso é legal porque a cada quanto tempo você troca o portão da sua casa? E aí você Exato. cria um ecossistema que, entre esses intervalos, ele sente a necessidade de alguma coisa. Eu vejo isso muito no varejo. Perfeito. Com inflação alta, o varejo ele sofre porque é mais difícil liberar crédito, né? A inflação serve para frear um pouco o consumo e quando você freia o consumo, você freia a venda, é Perfeito, perfeito. inevitável. E eu vi que você construiu um ecossistema. Por que que eu perguntei qual foi o seu negócio que mais alavancou? Primeiro, eu queria perguntar como é que foi trabalhar com família, porque tem Nossa, gente que fala assim, trabalhar com família não serve. Se não serve, por que que a CIMED tem o tamanho que tem? Onde o filho é diretor comercial. perfeito. O Magazine Luiza, os primos são os donos lá da Dona Luiza, que é viva até hoje. Por que que a Avan, o filho dele, também é um dos diretores do grupo? Dá certo. Como é que foi pra você fazer dar certo? Às vezes seu pai, que já tava lá desde o começo, aceitar algumas ideias que o filho Nossa, um desafio. trouxe. Como é que foi? Olha, primeiro tem que ter muita resiliência. Muita resiliência. E baixar seu orgulho, cara. Porque seu pai vai te dar uma ideia que, de fato, você sabe que não vai dar certo. Você sabe que é uma ideia que é realmente ultrapassada para os modelos atuais, mas você tem que ter muito amor por ele, que é seu pai, e também resiliência, cara. Não tem jeito. Se você ama seu pai, você respeita, você começa a fazer, quando ele percebe que não tá dando certo, pai, vamos mudar? E o amor e o carinho faz ele, filho, vamos mudar. Né, por mais, que desde o início foi combinado, Deus geria o negócio, e ele só fazia lá a solda, tudo mais, a parte do portão, Uhum. mas eu respeitava demais meu pai. Respeitar o pai é muito importante. Eu acho que o empreendedor que é muito orgulhoso e não tem capacidade de morrer para si mesmo, esse cara vai se ele crescer, ele vai se afundar depois, ele vai cair de muito mais alto depois. É o mesmo empreendedor que quando começa a crescer,
É o empreendedor rico, empresa pobre, já compra um baita carro, Exatamente. afunda. É isso, exatamente. Boa. E aí, outra coisa, como é que foi as dores do crescimento do seu negócio? Porque tem as dores do crescimento de contratar, saber qual departamento vai contratar primeiro, se eu vou alavancar a venda, mas eu tenho demanda na fábrica, eu cresci em venda, mas eu preciso agora contratar na fábrica, então eu preciso terceirizar um RH. Como é que você foi definindo e conciliando essas dores do crescimento do negócio? Tanto lá atrás quanto hoje, a maior dor eu acho que a maior dor geral hoje no Brasil é mão de obra qualificada. Hum, Porque você expandir, quando sua veia é vendas, juro pra você, gente, não é que arrogância minha, prepotência, não, mas vender é fácil. Difícil é você ter gente para poder construir um negócio junto com você. Principalmente quando você tem um ramo, no meu caso, que é muito sucateado a mão de obra hoje no Brasil, né? A solda, por exemplo, é um ramo que, nossa, não é muito incentivado hoje. Hoje, dificilmente um garoto cresce e fala, ó, vou ser soldador. Não. não, O cara, não existe, né? o cara quer ter um podcast, né? Na verdade. O cara quer realmente ser influencer. É, E não tá errado pensar assim, porém o Brasil não incentiva a educação de ramos que pode desenvolver a indústria nacional. Então você não tem muitas opções. Então quem hoje solda é a galera antiga, galera mais simples, então tem poucos soldadores. sim. E aí, para você crescer um negócio dentro desse mercado, o desafio é gigantesco. E é um pessoal difícil demais de lidar. Eu tive que ter mais amor, mais empatia, mais resiliência. Acho que isso me desenvolveu mais. Entendi. Mas como que você definiu o que é prioridade? A gente já entendeu aqui que uma das principais dores até hoje é a mão de obra. Perfeito. Isso para restaurante, a mão de obra de serviço hoje é muito difícil. Mas enfim, como é que foi para você priorizar algum tipo de departamento que você ia contratar? Na realidade é o seguinte, eu sabia que realmente o mais difícil era a parte de solda. Ah, Lá atrás, eu confesso que eu comecei a perceber que eu precisaria mudar o meu modelo de negócio. Uhum. E aí, mudando o meu modelo de negócio, eu conseguiria ter mais facilmente soldadores, que é o que eu faço hoje, tá? Uhum. Talvez tenha ficado um pouco complexo aqui, mas eu percebi lá atrás que eu precisaria estudar um pouco mais sobre o meu mercado, no sentido de pivotar ele para ter um modelo de negócio mais sustentável e mais Uhum. simples. Quanto mais simples fosse aquela função, mais fácil seria replicar. E aí, o que eu fiz? Simplifiquei. Menos processo você tem, menos Exato. pessoas você precisa para fazer algum processo E a mão de específico. obra é menos qualificada. Eu não preciso de um cara Ah, expert naquela função, entendi. preciso de um cara mais simples. E aí é desenvolvida aquela função. Eu posso pegar um cara que não sabe, mas tem força de vontade, ele aprende. Então, eu comecei a fazer o papel do Senai, digamos assim. Coloca um Uhum. moleque lá, essa semana tem um rapaz começando e aprendendo, do zero. Ele aprende, uma semana, 2 semanas já está apto a trabalhar lá. Então, você consegue, porque os processos são mais simples. Eu mudei Uhum. todo o modelo de negócio. Então, se eu puder já dar uma dica aqui para todo mundo que está começando agora, em algum mercado nesse sentido, já estude sobre modelo de negócio. Porque se eu tivesse estudado sobre o modelo de negócio lá atrás, eu teria sofrido menos, teria crescido mais rápido, que hoje meu modelo é extremamente simples e fácil de crescer. Eu vi mesmo. Vamos mudar o bloco aqui para transição do físico para o digital. Por que que eu coloquei isso para falar com você? Porque eu lembro de você ir na casa dos meus pais e na casa de outros Verdade, clientes verdade. e você era o vendedor de porta em porta. Mas eu sempre pensei Apaixonado, comigo. apaixonado. Eu lembro, não sei. Tanto é que mas desculpa até te cortar. Imagina. Tanto é que eu criei um curso de vendas, né? E obviamente, meu papel dentro nossa sociedade ali de treinamento de vendas era ensinar como vender fisicamente. Olha isso. Aham. Ensinava como se chegar no cliente, como se abordar as etapas, né? E tudo mais. Mas hoje em dia, realmente, cada vez menos se usa o físico, né? É isso. Aí o que que eu pensava? Pô, o Felipe é um baita vendedor. Mas você abordar no físico, você tem limitações de escala. Né? Você vai atender até uma Perfeito, certa perfeito. região, você é uma pessoa só e tem um tempo. Para você Uhum. fazer uma venda, você já sabia o quanto de média de tempo você ia demorar. Tinha cliente que era mais, menos. E agora você tem um negócio que você, na verdade, democratiza o seu produto porque você está no digital. Se Perfeito. alguém hoje do Acre quiser comprar com você, consegue? Com certeza. E no Aliás, quem tá Sul? no Acre assistindo aqui pode comprar. É isso. E no Sul? Com certeza. Porque você está no digital. Então, o Perfeito. digital ele não concorre com o físico, ele, na verdade, democratiza, né? Fala como é que foi essa transição do Felipe vendedor de porta em porta
Pro Felipe, vendedor de marketplace, que vou dizer ninguém, porque as pessoas no marketplace não vê quem vende normalmente, né? Perfeito. Vê o produto, o preço, o prazo, Perfeito. e é isso. Fala um pouco mais dessa transição, Fi. Olha, eu confesso que assim, quando você é um cara resiliente e tem paixão por empreender, você encara esses desafios de forma mais simples, assim. Foi difícil? Claro que foi. Porque para você se adaptar a esse novo modelo, é um outro mercado, né? Eu precisei estudar muito. Aliás, uma das estratégias que eu usei, até comentei com o Rafa aqui, foi bloquear minhas redes sociais e ficar por um período sem contato com praticamente ninguém da família. Eu passei por um período recluso ali, praticamente 24 horas, estudando sobre o digital, entendendo como que eu poderia crescer dentro das plataformas e o que, que eu precisaria para poder dar aquele pontapé inicial nas plataformas e me desenvolver como vendedor aí agora no digital. E foi desafiador, foi, mas eu confesso que minha experiência física me ajudou demais para quebrar todas as objeções dentro do digital. Porque são detalhes que a gente que vende fisicamente, a gente consegue aplicar no digital. Quem não está muito acostumado no físico, só está no digital, ele tem mais dificuldade para entender quebra de objeção, etapas de uma jornada de compra. Sim. Então, para facilitar a jornada de compra do cliente, puxa, no seu anúncio estava tudo bem explicado. Quais são as objeções do cliente naquele produto? Quais são as dúvidas que ele pode ou não ter? Se você já quebra isso de forma mais fácil, você que é um vendedor físico, você sabe qual que é a Você dúvida que sabe. ele vai perguntar, o que Verdade. que você vai responder, sabe? O que que você pode ou não colocar ali que vai ser um diferencial. Quando você vai criar um anúncio, vai para o digital, fica tudo muito mais fácil você usar essas técnicas dentro de anúncios ali. Ainda mais hoje que a IA que nos ajuda tanto, né? Então, eu tive que estudar, obviamente, foi desafiador, mas eu acho que começar a empreender é mais desafiador. A transição é força de vontade, Rafa. Tem que ter força de vontade. E isso, se o cara não tem força de vontade, esquece. Pode voltar para o CLT, porque o seu mercado não é empreender. É isso. E, assim, a venda no digital, ela é consequência de um funil, né? Você tem a visita, Perfeito, você tem o ticket e você tem o percentual de conversão. perfeito, Aí, esses três multiplicados, você tem a venda. perfeito. E eu imagino que quem vem do físico para o digital é mais fácil por conta das objeções, porque também no digital, às vezes é difícil você ter uma objeção, porque a pessoa ali o consumidor não fala. O que separa você do concorrente é um alt tab, né? Perfeito. Então você tem que tentar entender, cara, eu tô mais barato, não tô, como tá meu prazo. Mas olha, eu vou te falar que estudando um pouco digital, e por mais que eu não seja especialista aqui em tráfego digital, mas a gente tem que aprender, eu me forcei a estudar sobre tráfego, olha isso, um vendedor físico, Uhum, eu tive que me forçar a estudar sobre tráfego digital, e entender o comportamento de compra e o que atrapalha dentro dessa jornada. É claro que preço, você tem que estudar o seu concorrente, tem que ter um preço na média, ponto, isso aí você tem que saber. certo. Agora, entender o que faz ele clicar no seu anúncio, o que ele faz ele sair do seu anúncio depois que ele clicou. E aí entender qual etapa ele parou daquela jornada de compra. Isso eu aprendi olhando o Ads. Então o Ads te mostra toda essa análise, em que momento ele saiu. Quando você aprende a olhar o Ads, aí você resolve esse problema da sua empresa. Legal, E hein? aí você começa a resolver aquelas dores ali. E aí o cara continua na jornada de compra até ele passar o cartão. É mais ou menos. Legal, hein? Cara, eu puxei um estudo aqui, Fih, eu vi que em 2010 o e-commerce chegou a faturar cerca de 17 bilhões de reais no ano. Perfeito. Em 2024, tô falando de 2 anos atrás, Perfeito. chegou a registrar um faturamento próximo de 380 bilhões. A gente saiu de 17 para 380. E eu vejo que hoje as pessoas estão se digitalizando cada vez mais. Sem dúvida. É cada vez mais comum uma pessoa comprar um tênis na Netshoes sem colocar no pé, coisa que no passado era loucura. Perfeito. Você vê pessoas hoje comprando FLV, fruta, legume e verdura, ou fazendo mercado, sem ir pro mercado. Cara, o que você enxerga dessa transição, dessa mudança que tem acontecendo? Qual que é o seu olhar sobre isso? Eu vou até trazer um outro dado. Eu dei uma palestra esses dias sobre marketplace, né? E estudando sobre, ainda mais sobre o mercado, eu percebi que nos Estados Unidos, hoje, o e-commerce, ele já representa mais de 60% do hábito de compras dos americanos. No Brasil, só está em 17%. Tem muito espaço ainda. Imagina que o Brasil ainda vai triplicar, quadriplicar nesse mercado. Tá? A logística brasileira está aumentando e melhorando cada vez mais. Verdade. Então, a confiança do brasileiro em comprar digitalmente só aumenta.
Então, se o cara não entende que ele tem que se desenvolver no digital, por mais que o negócio dele seja físico, por exemplo, Filipe vende os serviços. É muito comum. Como que eu faço para me digitalizar? O que eu preciso fazer? Cara, tem muito mercado para serviços serem vistos e serem comprados online e você consegue sim oferecer de forma regional ali, ou às vezes até para todo o Brasil. Você consegue ampliar seus horizontes, entendendo que o digital é um caminho sem volta, Rafa. Se você tem preconceito, se você acha, não, mas esse ramo aqui não é assim. Não, mas no meu ramo, não esquece. Você vai ser convencido mais cedo ou mais tarde, ou você vai ser engolido e vai ter que mudar de ramo, né? Ou você Sim, vai ter que se adaptar, é isso. senão você tá fora do mercado. É caminho sem volta, Rafa, não tem É jeito. isso. E qual foi a maior dor que você sentiu de sair do físico pro digital? Foi aprendizado? Foi abordagem diferente? O que que você teve que aprender? Qual que foi a maior dor que o Felipe enfrentou de sair de uma serralheria que tinha aqui de porta em porta para vender nos marketplaces e na própria plataforma hoje? A minha maior dor foi a mudança do modelo. A mudança do modelo. Porque é que modelo de negócio é um negócio meio complexo. Você fala, o que que é um modelo de negócio, né? Uhum, É a forma como que você atua e como você oferece para quem você atende. certo. Isso muda completamente do físico para o digital. E principalmente quando você muda, mas muda de uma forma escalável, Hum, isso muda o jogo completamente. E isso não se ensina muito em pequenos cursinhos de guru por aí. Esse é um negócio que você tem que estudar muito a fundo. E é claro, né? Nada com muita dedicação, muito esforço, você não consegue aprender. E foi o que eu fiz. Eu tive que estudar muito sobre modelo de negócio. Eu comecei a entender em meados de 2019 o que que era um modelo de negócio. E isso, juro pra você, a gente já tinha faturamento na casa de 7 a 8 milhões ano. A gente já tinha ali seus 25 no Lúcius, a Grupo Lúcius. Lúcius. Ali eu percebi, minha empresa tá errada. A gente se conhecia nessa época. E eu tava no auge. Eu falei, minha empresa vai quebrar. E ali eu entendi que o meu modelo estava ultrapassado. Eu percebi isso na época da geração de valor do Do Flávio Flávio Augusto. Augusto? Naquela época, eu começando a estudar, não existia a galera do G4 que fala tanto sobre isso hoje, Sim. e eu comecei a perceber que o meu modelo não era escalável. E eu percebi que se eu não mudasse, o mercado ia me engolir. Só que aí veio uma bendita pandemia, que me forçou a mudar, me empurrou a mudar completamente. Não é só ir pro digital, mas é mudar o modelo. Sim, As sim. pessoas acham, não, Felipe, vou pro digital, vai resolver? Não, muita gente vai pro digital e quebra. Não é só saber vender, é Não. ter um modelo de negócio escalável, É. sustentável. Então, entender que minimizar os processos, mudar realmente toda a cadeia ali. Isso me fez realmente dar esse start. Esse foi o maior desafio. Entender sobre modelo de negócio. Então, se você tem um negócio, estuda sobre modelo de negócio. Coloca aí, dá um Google aí, entenda, pergunta para as IAs, o que é modelo de negócio. Explica ali mais ou menos como você faz seus projetos, seus produtos, seus serviços. E aí você vai começar a entender como mudar de modelo e como fazer um modelo escalável dentro do que você faz. É É isso. isso. Rapaz, isso Eu aqui é lembro. ouro, hein? É Dá pra ouro. cobrar. De graça, É. hein? Vai estar no YouTube de graça. Eu lembro que eu tinha uma. Eu vou dizer uma empresa, mas era mais uma ideia de negócio. Que eu tinha Caminhando Pet, que eu Eu comentei com lembro. você. Eu até vendi a página. Tipo, coisa que eu não esperava que eu ia fazer. Pessoas que viu valor naquilo que eu construí. Eu passeava com cachorro. Basicamente, eu passeava com cachorros para conseguir um valor para pagar um curso de inglês. E aí eu te mostrei, você me deu vários conselhos. Cara, quanto cobra? Então o Felipe é muito fera nisso. E eu vi que você deu abertura e comentou da pandemia. A pandemia foi difícil para todo mundo, não falo nem só de luto, mas como negócio, como empresário. Fala um pouco de como foi a pandemia para Lúcio. Eu sei que foi um período muito turbulento, mas que hoje você deu a volta por cima. Fala rapidinho sobre esse processo. Perfeito. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo. Crise é oportunidade. Quando começou a pandemia, eu já tinha isso comigo. Naquele momento, fecha tudo. Os fornecedores não poderiam mais me entregar material. E eu tinha muitas vendas que eu vendia para entregar depois de 30 dias úteis. Então, ou seja, eu tinha mais ou menos R$ 500.000 de venda para entregar, sem material Hum, e sem funcionário. Meu Deus. Então veio uma crise ali. Hum, Quando a crise se instaurou, a minha esposa realmente ela tá de prova. Eu fiquei 3 dias sem dormir, mas não estressado com a crise. Mas eu fiquei assim, amor, alguma coisa vai mudar. E eu preciso sair na frente dos outros. Assim, Deus está querendo me mostrar um novo caminho. Eu uhum. preciso pivotar urgente. Ali eu fiquei 3 noites sem dormir. E eu queria fabricar base naqueles 3 primeiros dias.
A Então, hoje, Basicô. o que eu vivo hoje, iniciei como Fábrica Base, depois eu criei a Basicô como marca para o consumidor final Entendi, e Fábrica Base para mais B2B, né? entendi. Mas naquele momento, eu ainda não tinha o nome, mas eu já tinha o que eu faria e o modelo de negócio. Foi nos 3 primeiros dias. Então, a pandemia, ela me empurrou pro que eu vivo hoje. Ou seja, foi a melhor oportunidade que eu tive. A pandemia me trouxe. Então, se não fosse a pandemia, muito provavelmente eu teria demorado muito mais, talvez não estaria onde eu estou hoje, vivendo o que eu vivo hoje. Então, a pandemia foi fantástica. Então, a crise Uhum. que você está vivendo é a melhor oportunidade que você pode ter para pivotar seu negócio e crescer dentro do que você sempre quis crescer e chegar onde você sempre sonhou. É É isso. isso. Tem crises que aparecem, às vezes, só pra pessoa, como uma ideia. A pessoa, às vezes, fala, ah, Deus, quero começar a empreender. E, inclusive, a gente vai começar um novo bloco agora de empreendedorismo, aqui na nossa conversa, que todo mundo quer ser o próprio chefe, quer ser o dono do próprio negócio, quer ser... Aí coloca lá, cria empresa, coloca no Hum. Instagram, CEO, não sei o quê. Quer ser o dono do próprio tempo. O que as pessoas não sabem sobre empreendedorismo? É essas flores, Fala a vida real de um empreendedor no Brasil, É, porque tem carga tributária, né, fi? Tem problema de mão de obra. Fala aí. essas pessoas que pensam que empreender essa ilusão toda, né, que esse glamour todo, são pessoas que não conhecem nada sobre empreendedorismo, são iludidas ou elas estão frustradas com o CLT. Pessoas que não têm propósito, não sabem para onde estão indo. E elas estão Uhum. tão frustradas com o CLT que ela acredita, literalmente, fielmente, que o empreendedor ou o dono da empresa onde ela está tem uma vida incrível e maravilhosa. E aí o sonho dela é ter aquela vida, mas ela não quer passar pelo processo. E realmente, assim, o processo de empreender é muito doloroso, é muito difícil. Poucos Uhum. conseguem escalar como eu escalei, poucos conseguem passar de forma tão resiliente tudo que eu passei. Porém, é possível, é viável, mas se eu puder dar uma dica aqui para quem está assistindo e quer realmente mudar de vida, quer empreender, você vai ter que ser muito resiliente, você vai sofrer muito, tem que estar disposto a virar muitas, muitas noites e sem saber realmente se vai dar certo e quando vai dar certo, tá? Esse é o maior detalhe. O maior risco do empreendedor hoje é assumir todos os riscos. O maior problema hoje é assumir todos os problemas e você ficar sem dormir noites e acordar no outro dia como se nada tivesse acontecido. Você tem que ter essa resiliência. Você fala: "Felipe, não tenho cabeça para isso", então volta para o CLT. Porque realmente o estresse é muito grande, o desafio é muito grande, mas é muito recompensador quando você realmente Quando vira a chave, né? consegue passar por esses processos. Mas é isso, o segredo para mim é alimentar a ambição. Você acha que hoje o que mais quebra empresas e pequenos negócios, né? É falta de estratégia ou falta de execução? Não, falta estratégia, óbvio. Falta estratégia. As pessoas não conhecem muito sobre o mercado. Ah, executar. Tem um monte de gente executando por aí um monte de coisa, mas não tem estratégia correta. É isso. Aliás, eu falei no começo que sou formado em marketing, né? Fico muito revoltado hoje quando falo sobre marketing. Sabe por quê? Só se conhece marketing digital. Ninguém conhece de marketing de verdade. Só se fala de marketing digital hoje. E você pode saber de marketing digital, isso é maravilhoso. Mas você não conhece sobre marketing na prática, pouco, pouco importa. Talvez saber as estratégias de divulgação do seu produto dentro das redes. Você saber o fundamento. Exato, né? A gente resume marketing em 4 P's, né? Produto, preço, prazo e promoção. Então, produto, desenvolver um bom preço com margens corretas, que as pessoas não sabem fazer. Praça, que no caso é a parte de logística, como é que você vai distribuir, quais são os canais. E promoção, como você vai promover. Aliás, promoção não é desconto, tá? Não é desconto, É isso, como isso que você eu ia vai, falar. é como você vai promovê-lo, né? É isso. Então, esse é o marketing raiz que as pessoas têm dificuldade. Por isso não conseguem empreender. E aí acha que só sabendo de marketing digital, eu sei fazer tráfego no Facebook. Sei fazer tráfego dentro do Instagram. E acredita que isso vai alavancar o negócio dela, mas ela não tem um produto definido, com um público definido, uma marca com um posicionamento de mercado definido. E aí ela não sabe posicionar nada dentro do mercado, e aí Sim, vai ter dificuldade, né? Então, eu acho que é falta de conhecimento, de Rafa. Porque conhecimento. sair executando por aí, de nada vale, cara. Nada vale. Só raça e pouca estratégia. Tem gente que confunde produtividade com trabalhar mais. E Não é não é isso. isso, Não é né? isso. Naturalmente, você vai trabalhar mais, porque no começo você tem que trabalhar mais. Mas não é isso. Não é só isso. É falta de estratégia e É não isso. só falta de execução. Tem, Exato. tem falta de execução, mas a estratégia é mais importante. Com certeza. E aí, eu queria te fazer uma pergunta estratégica aqui, Meu Deus. que é qual que é o pilar mais importante de uma empresa? Porque assim, só vender uma empresa se sustenta hoje, fi? Sem vendas, a empresa não existe.
mas só vender não é o caminho. Perfeito. Qual que é o pilar mais importante de uma Um. empresa de sucesso hoje? Vendas, óbvio. Sabe por quê? Primeiro você vende. Ah, filho, mas não tem estratégia. Beleza, mas você tem venda. Depois você estrutura. Você tem demanda, né? Porque se você não gera demanda, como é que você vai estruturar? Ah, Felipe, mas eu tô com a empresa estruturada, tá? Mas cadê a demanda? Então, se tiver que definir, é claro que sim, tem 3 pilares mais importantes, né? Que é vendas, gestão, né? Essa parte de gestão operacional e a parte financeira, né? Então, esses 3 pilares é muito importante caminharem juntos. Os 3 são igualmente importantes. Mas o principal, se eu puder definir, é vendas. Cara, sem vendas, nada acontece. Se você não tem vendas, você não consegue nem sequer organizar a sua empresa. Verdade. Aliás, eu tenho uma frase, eu vou falar pra vocês aqui. Só tem um lugar que tá escrito errado, tá? É na bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil tá errado, ó. Não é ordem e progresso. É progresso, depois ordem. Não tem como você organizar algo que não progrediu. Primeiro você cresce, depois você organiza. Você cresce, organiza. Cresce, organiza. Você não consegue organizar para depois crescer. Porque você perde tanto tempo estruturando o negócio que não tem venda. Quando você começa a vender, você tá cansado, exausto. Sua É. energia foi embora. Aí o negócio começa a patinar. Tem o Vai embora. PDCA, não sei se você já ouviu falar, né? Que é Plan, Do, PDC, acho que é Check and Action, né? Que é ação. Planeje, faça, acho que cheque, né? De rever, Sim, assim, sim. revisar e ação. Aí vamos supor que isso seja um gráfico de pizza. Eu vejo que os japoneses, no Plan, eles planejam bastante. Aqui eu não vejo isso, mas ao mesmo tempo eu acredito que o feito é melhor do que o perfeito. A Perfeito. pessoa que se planeja muito, não faz, Feito é melhor do que não feito, né? é isso. Ou melhor, mal feito é melhor do que não feito. É isso. Um dia vai ficar perfeito. É isso, mas gera demanda primeiro. O importante é começar. Começa, dá aquele pontapé inicial pra você conhecer, testar ali o mercado. Uhum. Aí você vai ter os meus desafios, minhas objeções, meus tropeços. Aí você vai ter que, obviamente, estudar. Mas você já começou, já isso. entrou, deu a cara a tapa uma vez, vai pra cima. É isso. Pelo menos é uma característica que eu tenho. Senão você vai ter que ter um sócio que vende. Uhum. E aí o seu sócio que vai fazer esse papel. Mas não tem outro caminho. Fih, vamos lá. Continuando falando de empreendedorismo também. Eu tenho 2 perguntas. Qual foi o maior erro que você cometeu como empreendedor? E se você começasse hoje, o que você faria diferente? Eu acho que vai ficar até um pouco redundante que eu já falei sobre isso. Meu maior erro foi não ter estudado sobre modelo de negócio. Boa. Meu modelo, eu demorei quase 15 anos na Lúcius com o modelo errado. Batalhando. Ganhei dinheiro, mas não Pô, você cresci. vendia milhões, cara. Mas eu não ganhei o dinheiro que eu ganho hoje, por exemplo. Nos últimos 6 meses, por exemplo. Entendeu? Já passei muito do que eu ganhei lá. Com menos esforço, Muito mais menos estratégia. esforço. Mas sofri demais, porque tava no modelo, não tinha estudado sobre modelo de negócio. Então, o meu maior erro foi não ter estudado sobre modelo de negócio. Antes, né? Mais cedo. E se eu pudesse mudar alguma coisa, é literalmente isso. Estudar sobre modelo de negócio. E aí já começar com o modelo certo. É Modelo escalável. Seu maior erro, você já tá falando que era onde você começaria e Exato. faria diferente. Porque, gente, um modelo de negócio bom hoje é aquele que tem recorrência, previsibilidade e fácil gestão. E, Boa. naturalmente, tem que ser escalável, né? Conteúdo de valor, hein? Exato. Então, é escalável? Por exemplo, o que é um negócio escalável? Cara, tem capilaridade no Brasil inteiro? Tem consumo ou só nessa regiãozinha, sabe? Qual que é o público? No Brasil é só 1%? Não, ou é 10%? Sim. Então, tem capilaridade, tem escala. Beleza, tem escala? Então, é fácil gestão? Puxa, é fácil de gerir? Você consegue dar pequenos toques ali? É fácil conseguir pessoas para trabalhar junto com você? Poxa, então é o outro pilar. Então, estudar sobre modelo de negócio te faz crescer muito mais rápido, sofre menos. Então, esse foi o meu maior erro que se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria isso. E aí teria chegado muito mais longe. Legal. Você acha que hoje empreender é mais liberdade ou é mais responsabilidade? Responsabilidade, com certeza. Com certeza. A gente às vezes confunde um pouquinho a questão da liberdade, né? É claro que a liberdade é impagável de você poder desenvolver esse próprio negócio, mas não ter responsabilidade quebra o negócio muito rápido. O cara irresponsável, aquele cara que não dá valor muito para as coisas, vai tocando de forma displicente e não tem jeito. Se você é muito livre, mas irresponsável, o negócio vai quebrar. Não adianta. Empreender é responsabilidade. Responsabilidade. Antes da gente ir pro próximo bloco de vendas e geração de valor, eu tava pensando aqui agora, tá até um pouco fora do script. Eu vejo que o empreendedor hoje ele tem que entender de muita coisa para começar a empreender, porque ele começa, ele sabe vender, é o mais importante, beleza.
Aí um cristão ou alguém que quer fazer as coisas corretas, não só um cristão, alguém quer fazer as coisas corretas, aí é o caminho mais difícil, que aí tem que registrar, tem carga tributária, tem É uma isso. forma de liderança para você manter, plano de carreira, e como escalar o negócio, onde eu vou estar, o que que eu vou estudar, e organiza o caixa, Uma faz loucura, uma PNL. loucura. Cara, No Brasil ainda, meu Deus do céu. não é tão simples empreender como a galera pensa que é. Não, muito difícil. E você tem que aprender todo dia uma coisa nova, né? A parte contábil que você falou. O mercado não para. Você precisa aprender a parte contábil. Não adianta, ter um bom contador, cara, não adianta. Você vai ter que aprender o básico de contabilidade. Se você quiser escalar de verdade, você vai ter que estudar um pouquinho. Ah, Felipe, não vou ser especialista, não, mas tem que estudar um pouquinho. Uhum. Recentemente eu mudei meus. Eu tenho alguns CNPJs, né? Dois deles eu mudei pro plano real, né? Por estratégia de mercado. Uhum. Tive essa necessidade, mas dentro desses desafios, muito por não estudar, continuo no Simples Nacional, com um monte de gambiarra pra lá e pra cá, aí não sonega daqui, e faz coisa errada dali, porque o cara não tem estudo tributário. E não tem muito contatos também com pessoas que estudaram um pouco mais, né? E com isso você acaba patinando. E hoje o tributário é estratégico. Nossa, Total. muda as regras o tempo todo, né? A reforma acontecendo aí. É uma loucura. Então você tem que estudar. Não tem jeito, gente. Tem que amar estudar. Mas o segredo é amar o que você faz, cara. Além de conhecer o negócio, tem que saber o que tá acontecendo na política e, meu Deus do céu. Mas é isso, né? No final, quando... Mas não pilha, não é tão difícil assim, não. É. E sabe por que não é difícil? É. Porque o empreendedor brasileiro não estuda. O empreendedor brasileiro é muito ruim. A maioria deles. Eu confesso porque eu entrei no mercado de muito facilmente despontei dentro do digital. Por quê? Porque eu estudei um pouquinho. Uhum. Porque o brasileiro não estuda. Eu vejo negócios em São Paulo, tipo essas lanchonetes da vida que existem há milhares de anos. Cara, você vê eles usando caderneta, você pensa, como que esse negócio ainda tá aberto? Não é, cara? Mas não é, porque lá tem venda, mas não sei. Mas eu sempre paro e penso nisso. Ele tem outras qualidades que o faz ficar de pé, né? Mas se você abre alguma lanchonete em frente a ele com umas estratégias mais modernas, acabou, você vai quebrá-lo, né? Então não tem jeito, tem que se desenvolver. Tem que desenvolver. E uma coisa, Fih, queria te perguntar. Agora, entrando no assunto de vendas, a gente não parou de falar de vendas, né? Eu sei que você é um cara enérgico, um cara que ama vendas, pulsa empreendedorismo aí em você, mas você acha que vendas é um dom ou é desenvolvimento? Ou pode ser os dois, tem gente que nasce com o dom de vender. Qual que é a sua opinião? É que essa palavra dom ficou tão banalizada, tudo hoje, o cara tem dom. Aí o cara já acha que o mestre, por ter dom, não treina. O cara fala bem, É, é um bom vendedor, né? O pessoal costuma falar muito no termo do futebol. O Cristiano Ronaldo treina muito, por isso que ele o Messi tem um dom. Mas vê o que o Messi treinou e batalhou para se desenvolver. É uma loucura, gente. Então, em qualquer segmento, esquece a história, nasceu com o dom. Não. Ele estudou mais que você. Ele se desenvolveu mais que você. Então, vender não é dom. Vender é técnica. Então, quanto mais você estuda, melhor você fica. Quanto mais você pratica, tentativa e erro, você vai praticando, vai errando. Aí você toma alguns nãos, vários nãos, aliás, e aí você vai aprendendo, vai se desenvolvendo. Isso é técnica. Cara, tem pergunta que eu nem tô lendo aqui, que você já vai estar respondendo tudo junto, sabe? E... Eu te cortei, né? Desculpa aí. Não, imagina. Eu fui vendedor no Carrefour, fui um dos melhores vendedores da regional e do Brasil em venda de serviço, porque a venda em si, no varejo, quando a gente fala de eletro, é o serviço. Perfeito. A galera já vai lá querendo comprar um notebook, querendo comprar uma geladeira, um celular, mas o serviço, você tem que despertar esse desejo. Eu vejo que isso é o que separa um vendedor bom de um vendedor ótimo. Aí eu tinha camisa passada, eu tinha uma caneta muito bonita, eu tava sempre, sabe, arrumadinho, era sempre muito cortês, fazia aquele rapport daquela intimidade com o cliente, mesmo que seja por pouco tempo, sem parecer interesse. E eu conseguia ter mais êxito nas minhas vendas, mostrar que eu entendo a abordagem. Às vezes tá com o filho lá, fala bem do filho. Eu tinha muita estratégia. É isso. Por mais que eu falasse bem, o que fazia eu virar a chave era a técnica. Perfeito. E hoje, eu vejo que muitas pessoas falam, cara, eu não sirvo para vender. Eu não tenho esse lado comercial aflorado. E uma pessoa que não sabe vender, ela tá condenada a quê? Porque eu vejo que até um psicólogo que não tem um perfil comercial, ele precisa saber se vender. Todos os ramos.
O que ele tá Eu condenado? conheço de advogado que não consegue trabalhar na área, o cara é um baita advogado, mas ele abre o escritório e quebra. Por quê? Porque tem que aprender a vender. Né? Eu faço muitas entrevistas lá no dia a dia. Então hoje eu fiz algumas entrevistas, teve um rapaz que não conseguia falar na minha frente. Ele não conseguia se vender. Porque até para poder conseguir uma entrevista, na entrevista conseguir um emprego, tem que saber se vender. É, Quais são as suas qualidades? com O certeza. que você ama fazer? Quais são os problemas que você adora resolver? O que você vai resolver aqui na minha empresa? O cara não sabe se vender. Então, se o cara não souber a importância de aprender a vender, ele tá fadado a ficar à mercê, à deriva do mercado E de quem vende. e de quem vende. Então, se ele quer empreender, e não gosta de vender, eu ouço isso muito empreendedor. Ele vai ter que ter um sócio É isso que eu ia vendedor. falar. Mas aí o cara que também não ama vender, ele não vai estar bem com sócio vendedor também, cara. Porque tem que ter noção do que é um cara que ama vender também. É o temperamento, estilo, comportamento. Então, até para ser sócio hoje, o cara tem que ter muita paciência e dom de vendas também. É isso. Não tem jeito. Então, ou o cara, ele vai pro CLT, para outra área ali, mas vai ter que se especializar muito na área Sim. para se destacar. Mas se não souber vender, cara, acho que nem a vaga de emprego ali ele passa. É isso, boa. Agora a gente vai começar o quadro Isso ou Aquilo. Fih, esse quadro é objetivo. É isso ou aquilo. Bora. A gente adora esse quadro porque a gente vê o que a pessoa pensa. Depois, se você quiser discorrer sobre alguma dessas perguntas, você vai estar na liberdade. Então, vamos lá começar o quadro Isso ou Aquilo. Fih, disciplina ou motivação? Disciplina. Poder ou dinheiro? Poder. Cara, essa é. É. Estabilidade ou risco? Risco, com certeza. Muito risco. Mesmo com 2 filhos, Muito risco. Muito risco. Vender muito com baixa margem ou pouco com mais rentabilidade? Muito com baixa margem. Gostei. Crescer rápido ou crescer sólido? Crescer rápido e depois solidifica. Boa. Razão ou emoção? Com certeza a razão. Planejar muito ou testar rápido? Testar rápido. Com certeza. Ser rico ou ser influente? Ser influente. Com certeza. Intuição ou dados? Dados. Cara, concordo com 100% das suas respostas. Dados. Porque você tem intuição, mas não tem dados, cara, aí você vai testar no escuro. E hoje dados você tem muito fácil, né? O cara que hoje reclama que não tem um dado, cara, Não. pelo amor de Deus, o cara é preguiçoso demais, né? Não, ele toma a decisão cego. Totalmente. Dado é o que vai guiar ele, né? Sem dúvida. Agora, escalar com baixa margem, cara, quando eu entendi isso, mudou a chave. O Você varejo ganha vive muito disso. mais depois, né? Tudo muda, jogo muda. Posso compartilhar com você que o varejo ele não vive de venda? Sim. Ele vive do cross-selling ali, né? Do que ele pode acrescentar para aumentar o ticket médio. Além disso, Serviço. isso, o serviço tem uma margem alta. Perfeito. Mas compartilhar com você o que eu vi no Carrefour, Magazine Luiza, Casas Bahia, em outras conversas com outros amigos que trabalham no varejo, ele compra em grande volume, já consegue um preço melhor, ele consegue prazo para pagamento, exemplo, 90 dias. Perfeito. Ele roda o estoque em 60. Os outros 30, ele não vai adiantar o pagamento. Com certeza. Ele liga pro banco e fala, ó, tenho esse volume de dinheiro Trabalho e eu, com isso. e eu invisto e ganho É isso. nos juros. Por isso que hoje a margem é cada vez mais apertada. Perfeito. E essa é a próxima pergunta que eu queria te fazer. Você está criando um equity, uma imagem que eu quero comprar na Basico. Perfeito. Mas hoje eu vejo que no digital, o preço, o prazo é cada vez mais importante do cliente do que qualidade, do que atendimento. Perfeito. Como que você vai fazer para que o cliente prefira comprar com você e não olhar somente o preço? Como que você cria essa imagem na Basico vendendo em marketplace? É desafiador. Claro que é uma briga ali por preço muito grande. Mas eu confesso que quando você entende um pouquinho sobre brand, né? Para gerar ali o equity da Isso. empresa, mas o brand da marca, o posicionamento da marca, você começa a desenvolver produtos que solucionam a dor do cliente, mas que se identificam mais com ele. Eu confesso que lá nós costumamos dizer que nós somos uma fábrica que estuda tendências de mercado para a classe C e D e resolve os problemas delas relacionados à mobília industrial. Olha que diferente. Uhum. Então, não necessariamente eu fabrico uma prateleira, mas eu fabrico
uma prateleira específica para colocar um produto que é muito usado naquela classe, onde as casas são tão pequenas, apertadas, e ele se encaixa mais perfeitamente. Então, quando você tem um produto é parecido com o da concorrência, tem algo parecido ali, mas que ele se ajusta e se adequa mais, ou pelo menos ele parece ser melhor, a pessoa tende a relevar um pouco mais o preço. Eu costumo dizer que minha margem de lucro é muito maior na Shopee do que no Mercado Livre. E a Uhum. Shopee é mais classe C e D. A galera vai mais por conta do preço. E eu vendo muito mais caro lá. Sabe por quê? Na Decore Shopee você vende mais caro? muito mais caro. Eu vendo lá 20% mais caro do que no Mercado Livre. Onde as pessoas tendem a entrar porque é mais barato. Nossa. E lá onde eu mais vendo. Você tem muito concorrente nesse segmento? Não tenho tanto concorrente como em outros mercados, Entendi, né? sim. Mas Mas tem tem bastante concorrência. concorrente, com certeza, bastante concorrência. E teve produto que eu lancei e rapidamente copiaram. Então, assim, é uma briga feroz por preço, Aham. é uma loucura. Mas, ó, decora isso aqui, Rafa. Não basta ser bom, precisa parecer ser bom. Uhum. Vou falar de novo aqui, que às vezes pareceu complexo. Não basta ser bom esse copo, ele tem que parecer ser bom. Verdade. Então, você tem que posicionar ele de uma forma diferente nos marketplaces. É porque no digital você não consegue pegar o produto na Exato. mão. Então tem que Quando parecer se atraente pra parece ele ser comprar. bom, eu vou comprar. Então, isso é muito importante para o cara poder desassociar do preço. Cara, que ele parece ser bem melhor. Então, eu vou comprar daquele ali. E aí, obviamente, você não pode ludibriar o cliente e entregar um negócio muito Com diferente. certeza. E aí, isso tem a prova social ali no Marketplace, que são os comentários. Cara, Avaliação. desce rapidamente de avaliação, vê os comentários positivos. E aí, realmente, cara, realmente é bom. Então, eu vou lá comprar. Cara, venda é um resultado de muitos fatores, né, mano? Muitos fatores, né? Então, é toda uma estratégia ali colocada em prática, mas precisa parecer ser bom. Assim você se diferencia. Não Eu vi tem uma jeito. palestra do Ferreirinha, ele é um empresário aí, e, cara, eu tenho uma notícia boa pra te dar, que eu vi aquilo e foi muito motivador. Ele falou o seguinte: no Brasil, há 20, 30 anos atrás, desculpa, até mais, há uns 40, 50 anos atrás, a expectativa de vida era menos que 50 anos. Pessoas com 50, 60 anos já estavam morrendo. E hoje, a gente vê que a qualidade de vida aumentou, a expectativa de vida aumentou. E aí, após a pandemia, o que você pode pensar? Cara, muitos mercados de evento, casamento, vão cair. E, cara, tá crescendo. O ramo imobiliário com juros altos, mesmo você comprando imóvel, às vezes pagando 2, tá crescendo. Então, quando você não vender uma mobília, não se preocupe. Se desespere, porque alguém vai vender. E é legal porque vai vender mais tênis, ele falou exatamente isso. Vai vender mais mobília industrial, vai vender mais geladeira, porque as pessoas, além de estar vivendo mais, ter troca, é, elas vão acabar comprando mais, tem mais tempo de vida, mercados crescendo que estão relacionados, e eu acho isso incrível. Então, o mercado só cresce, né, Rafa? Só cresce. Com a expectativa aumentando, com a globalização agora em alta, né? Uhum. Os mercados vão crescendo cada vez mais. Com a IA agora, quem Exato. esperava uma curva de IA igual tá Ex- tendo agora? Dizem que a IA vai trazer muito mais bilionários do que a energia elétrica trouxe, né? Que a energia elétrica foi uma disrupção no mundo, né? Trouxe o Hum, desenvolvimento ali das máquinas, né? Mas dizem que a IA é 10 vezes mais transformadora do que a energia meu, elétrica. A gente não tem meu noção Deus. do que a IA vai fazer um dia, tá? O que Nossa. ela faz hoje é nem a pitada ali, né? Então a IA realmente está causando uma transformação que nós vamos estudar no futuro o que ela fez. Sim, Estamos vivendo ela hoje. boa. Cara, que legal essa conversa, muito legal mesmo. Vamos falar sobre rapidinho vida pessoal, algo bem rápido. Você hoje é pai, marido, empreendedor, a sua esposa também empreende. Como que você separa a sua agenda para você não ter uma empresa de sucesso, um casamento ou uma família perdida? Porque eu vejo Isso é isso muito, desafiador. mesmo sem ser empreendedor, fi. Eu vejo no mundo corporativo, o cara é um diretor que fala assim, cara, eu dou tudo pra minha esposa, por que que ela me largou? Ou eu paguei uma viagem, mas eu não pude ir por causa do trabalho. Sim, sim. Cara, isso me dói de ver quem que quer ocupar uma cadeira pra ganhar mais e perder a vida. Perfeito, perfeito. Como que você lida com isso? A primeira tem que entender, pode parecer complexo o que eu vou falar agora, mas uma vida sem propósito é um problema, porque quando você tem propósito, quando eu casei com a Isabela,
já sabendo do meu propósito, sabendo Uhum. do que eu viveria no futuro, Sim, eu já deixei muito bem claro na conversa do conhecimento antes de namorar, o que eu estava, iniciando e onde eu ia chegar, sim. para ver se ela gostaria de embarcar nessa jornada comigo. E dentro dessa jornada, a gente vai se aproximando, a gente vai se conhecendo, casa, começa a ter filhos, e aí você convida para embarcar nessa jornada junto com você. E ela começa a participar dessa jornada. Então não é uma coisa que eu estou no trabalho, estou distante dela, eu estou junto com ela, conectado com E ela. ela já casou com você sabendo desse seu objetivo de Ela se empreender transformou em tudo. empreendedora também. Então ela se apaixonou por isso. Então quando ela sabe que eu estou, por exemplo, num momento lá, à noite, precisando resolver um problema grave que aconteceu, ela tá junto comigo. Amor, tamo junto. Tô aqui cuidando do Miguel, fazendo ele dormir, mas ó, conta comigo aqui, tô orando por você. É diferente de achar que a empresa tá tirando o meio dela. Então é diferente, você realmente tem um Verdade. propósito no que tá fazendo, deixa tudo muito claro. O que é que não tem hoje nos casais, Rafa? Diálogo. Diálogo. O diálogo que faz você realmente conseguir empreender e ter uma vida conjugal boa. Claro que desafios a gente tem, tá, Rafa? Pelo amor de Deus. Tô aprendendo ainda nessa jornada, mas isso me ajudou muito. Ser tudo muito transparente. E aí, desde o início, tudo muito claro, né? Então, isso facilitou bastante. Então, hoje a gente consegue ter Sim, uma vida um pouco mais sim. equilibrada, mas desafios todo dia a gente tem. Eu tenho que ter dias específicos para poder ficar com ela mesmo. Me desafio, não, esse dia eu tenho que ficar com ela. Tal dia a gente vai sair, tal dia a gente vai trabalhar um pouco mais. Vai Então, viajar. isso é fundamental, né? É isso. Eu imagino o seu desafio de você delegar, porque hoje você tem um império, mas o império ainda, eu acredito que isso você já tem em mente para não ficar, porque a Basicô não pode ficar Perfeito. refém do Felipe. Não, hoje o modelo já está feito para eu não estar mais lá. Tanto é que hoje eu saí de lá mais cedo para estar aqui. E o negócio continua rolando. Inclusive, eles fecharam agora há pouco. Inclusive, eu estava chegando aqui e eu vi que eles estavam lá fechando a fábrica. Então já tinham Hum, pessoas para cada departamento. Porque o legal, modelo é muito simples, legal. fácil de replicar. Então eu consigo treinar um para cada departamento sem eu estar lá. Por ser fácil de replicar, você tem medo de algum funcionário replicar o seu Ah, isso negócio? não. Sabe Não. por quê? Por quê? Porque você tem capital. Não, não, não. Muito pelo contrário. Eu comecei do zero. Rafa, o empreendedor apaixonado por empreender, você acha que ele vai ficar num único negócio? Num único produto? Eu vou me desenvolver cada vez mais. Então, se o cara sai, abre uma concorrência com qualidade, vai estudar, eu vou ficar feliz por ele. Mas quando ele fizer isso, eu já vou estar com milhões de outros negócios, milhões de outros produtos. Você acha que ele vai concorrer com todo? Não, ele vai ter a vida dele, ele vai ser feliz e vai crescer, vai ganhar dinheiro. Claro que poucos conseguem, porque a maioria não se dedica tanto, a maioria não quer tanto, que tem que querer muito, sabe? Rafael? Tem, Tem que querer muito. sim. Mas isso não me incomoda, porque Uhum. eu vou me desenvolver cada vez mais. E vai me desafiar, tá? Ele vai me empurrar. Ele vai fazer, ó, corre aí, tá? Porque eu tô chegando. E aí eu vou correr cada vez mais. Isso é bom pra mim. Sim. Porque crise é oportunidade. Boa. É O isso. que você não abre mão mesmo com o crescimento da empresa? Você não abre mão de um esporte para cuidar da mente? Você não abre mão de um tempo com a família? Você não abre mão da fé? Como é que Ah, você. O que é mais importante para você? não, não, da fé, com certeza. Inclusive, nós temos um momento lá, temos um culto por semana lá. Isso eu não abro mão, isso de manhã. Toda sexta-feira, das 8 às 9 horas. Se for lá na fábrica, no endereço vai estar tendo um culto lá. Nós fazemos isso Todo dia. todo dia. Aliás, eu deixo tudo muito bem claro para todos os funcionários. Você não é obrigado a participar, tá? É um momento de descompreensão, que hoje é até obrigatório nas empresas, para não gerar estresse, né? É Ah, uma nova é? lei, inclusive. Então nós nos adaptamos, eu deixo isso bem claro que é o momento para Você isso. se adaptou rapidinho, né? Rapidamente, é uma coisa que vamos fazer. Então a gente tem uma palavra, é tipo uma pequena célula ali. Sei, sei. Então nós temos uma palavra, cada dia um dá, inclusive. Se ele não souber nada, ele vai dar um testemunho da vida dele, vai contar uma história de vida dele. Então, isso traz mais engajamento, um tem mais empatia pelo outro. Isso é maravilhoso. Então, da minha fé, eu não abro Sem mão. forçar nada, né? A pessoa quiser Exatamente, natural. compartilhar, quiser O cara foi participar. muito tímido, ele tanto ouvir as pessoas falarem, acabar compartilhando, enfim. A gente joga um tema na roda ali, fala sobre Sabe o que aquilo. eu acho isso legal? Porque quando o grupo começa a abrir. Você me corrija se eu estiver errado, tá? Quando o grupo começa a abrir alguma debilidade, porque você tá. Isso não é normal no mundo corporativo alguém Sem ficar dúvida, abrindo problema pessoal. sem dúvida. Aí você cria um culto, aí o cara começa a abrir algumas mazelas ou algumas dificuldades e alguém vai ter que ser voz pra ajudar essa pessoa. Sem dúvida, sem dúvida. E isso, entre a equipe, às vezes um cara mais novo compartilhar com um cara mais velho já passou, eles se ajudam e ajuda no clima do trabalho. Porque eu vou te falar uma coisa. Além do salário, tal, que com certeza é uma das coisas mais importantes para quem trabalha, é o recurso, é o que o trabalho devolve, é o clima entre as pessoas, se sente bem ali trabalhando.
E eu vejo que isso é uma oportunidade que Com você certeza. criou ali, Não, né? eu acabo engajando muito mais o grupo, consigo trazer ali uma cultura dentro da empresa, né? Isso é maravilhoso. Não abro mão da minha fé e também não abro mão da família, né? Não tem jeito. A família tá junto comigo, caminhando, e parece que a cada filho, tô no segundo filho agora, cada filho vem uma fase nova, uma prosperidade nova. E realmente é maravilhoso. Eu acho que eu tenho uns 10 filhos. Aí sim, filho, legal. Eu te conheço aí que você quer mesmo. E também sobre saúde, né, Fi? É, Por exemplo, tem gente que fala: eu tenho uma mensagem, mas eu matei o cavalo e não consegui levar a mensagem. Eu acredito que você, com a visão que você tem, a sua empresa, ela não morre em você e ela tem uma mensagem que ela quer passar através da cultura da empresa. Por exemplo, esses escudos eu acredito que seja parte da cultura já da Basicô. perfeito. E que você tá construindo isso, né? Você se cuida também para você não matar o cavalo e não ficar sem conseguir É levar a isso. mensagem. Hoje, se eu puder falar o que resume a fábrica lá, é resolver problemas de pessoas. Então, não só do cliente, Uhum, mas também do funcionário. Nós resolvemos os problemas de cada funcionário ali. Eu tento entender a dor e solucionar, ajudá-los a cumprir o propósito deles e resolver o problema dos clientes. Então, a Basicô realmente tem esse propósito. Nós acreditamos que nós somos a solução de problema de muitas casas hoje no Brasil, de legal, forma simples, muito legal. barato ali, um preço que é fácil de acesso, elas conseguem Parcela, pagar, é, né, e alcança todos de forma muito democrática ali. é Então, isso. nós temos esse propósito e tenho certeza que a gente está avançando muito por isso. Eu ia perguntar agora o propósito da sua empresa e também perguntar aonde você se vê daqui, num café que a gente tomou, você já comentou comigo, mas vamos compartilhar aqui com a galera, da onde você se vê daqui 5 e 10 anos. Olha, eu confesso que uma meta de vida minha é viver influenciando e ensinando pessoas a desenvolver o seu lado empreendedor, mostrar que a pessoa é capaz realmente de mudar de vida, assim como lá atrás eu mudei de vida. Acredito que o empreendedorismo e vender é a solução para a pessoa mudar de vida, para a pessoa sair da miséria e começar a gerar valor, tá? Eu acho isso é fundamental. Então, se eu puder me dedicar minha vida a ensinar as pessoas a crescer e se desenvolver, esse é um propósito que eu tenho. Então me vejo, talvez, daqui 10 anos, talvez com um ramo mais educacional nesse aspecto, Hum, me vejo muito nisso, serviços, né, você comentou? nesse sentido, mas também eu confesso que eu me vejo atuando ali talvez como um conselheiro de várias empresas, de vários negócios. Eu tenho uma vontade de montar um ecossistema aí de empresas, sair um pouco da cadeira até de CEO, para ir mais como ali um conselheiro, colocar um cara na minha cadeira e aí eu ficar mais operando um pouco à distância para eu desenvolver novos negócios. Porque minha paixão, meu hobby é desenvolver um novo negócio. Pegar algo do zero e começar de novo. E recomeçar, e começar de novo, e começar de novo. Isso assim, é um prazer incrível que eu tenho. Então, se eu puder desenvolver diversos negócios e ter diversos negócios sob meu guarda-chuva, eu quero ter e poder ensinar pessoas a mudar de vida e alcançar seu propósito. É isso que eu tenho. É assim que eu vou estar daqui 10 anos, pode ter certeza. Legal. Sucesso sem propósito vale a pena? Não. Você se perde. Seu propósito não é ganhar dinheiro na empresa. Não. Não é fazer dinheiro, ter uma Com vida certeza não. Aliás, boa. sucesso para mim é chegar a um destino. Sucesso é cumprir uma missão. Eu tenho uma missão bem definida. Eu preciso chegar naquele local, né? Então, eu não consigo chegar naquele local sem ter propósito. Então, sucesso e propósito caminham juntos. Cumprir uma missão tem que ser com propósito. Quando o avião sai do ponto A para o ponto B, ele tem uma missão bem definida porque ele tem um propósito. Pegar pessoas daqui e chegar até lá. Então, ele faz o plano de voo para isso. Chegou lá, é sucesso. Exato. Então tem que ter propósito para você cumprir sua missão. Mas missão é cumprir o propósito. É isso. Que legal. Fih, eu tô muito feliz que você aceitou esse convite, muito feliz de falar com você, da gente ter uma Prazer foi todo meu, conversa Rafa. Adorei. que eu acho que você não imaginaria ter comigo porque, por mais que você era meu líder de jovens, eu trabalhava muito, você lembra disso? Eu não Verdade, conseguia estar nos encontros e eu queria muito, queria mesmo. Hoje eu tenho mais essa flexibilidade, porque eu tô num trabalho melhor, graças a Deus, não preciso mais ficar em mais de um trabalho. E hoje eu tô tendo essa oportunidade de conversar isso com você. É um convidado muito especial para mim aí, você, sua família. Enfim, muito obrigado. Rafa, prazer é todo meu. Que conversa Tamo valiosa. junto. Tamo junto. Sucesso para Basicô, Obrigado. para todos os seus negócios. Quem sabe no futuro a gente trabalhe junto aí ou a gente se ajude. Mas eu desejo
tudo de melhor para você. Eu também, pro Code, né, pra galera que tá assistindo aqui, que cresça muito. Aqui vai ser uma plataforma de diversos segmentos diferentes. Tenho certeza que vai gerar educação para muita gente. Amém. E eu tenho certeza que eu vou voltar aqui um dia e a gente vai falar muito de como foi essa isso. transição aí. Que legal. Conte comigo, Rafa. Aqui a gente quer Obrigado pela democratizar a informação e não ter filtro, falar corporativismo, a gente quer falar o que acontece, vida real. Perfeito, perfeito. E essa conversa eu tenho certeza que proporcionou isso. Muito bom, obrigado. Boa. Tamo junto. Galera, valeu, foi um prazer. Segue a gente nas redes sociais, aí, @FelipeBase. Se eu puder te ajudar, conte conosco. Pessoal, é isso, estamos finalizando mais um episódio. Então, já escreve nos comentários o que você achou desse episódio, quem você quer ver aqui, ou algum tema que você sentiu falta. E não esquece de curtir, compartilhar com quem você vê que essa mensagem vai de encontro com essa pessoa, que vai ser muito especial. Não esquece também de seguir a gente no YouTube, né? Lá a gente vai divulgar os episódios na íntegra, COD Podcast, tudo junto. Os cortes, em breve a gente vai divulgar no TikTok, mas já pode seguir para quando a gente divulgar você já ser impactado, cod.podcast. E também no Instagram, onde a gente divulga convidados, cronograma e tudo mais, tá? E que isso também está em construção, que é cod_podcast. Pessoal, nos vemos no próximo episódio. Obrigado você que chegou até aqui, que já assistiu mais um episódio. Eu tenho certeza que você não é mais a mesma pessoa depois desse episódio. Tchau, tchau! Valeu, pessoal.